Você já merece isso. Os 10 segredos de Marco Aurélio para conquistar o que é seu. Estoicismo. Você sente isso há muito tempo, mesmo quando tenta ignorar. Há algo dentro de você que sabe que sua vida poderia estar em outro nível. Não estou falando de fama, luxo ou aplauso. Estou falando de respeito por si mesmo, de firmeza, de paz, de uma sensação limpa de que você está ocupando o lugar que deveria ocupar no mundo. E o que mais dói não é a demora. O que mais dói é perceber que em muitos momentos você mesmo se afastou daquilo que era seu. Essa é a ferida silenciosa de muita gente. Não é falta de talento, não é ausência de valor, não é o destino conspirando contra você. É a distância entre quem você já poderia ter se tornado e a versão enfraquecida que você aceitou carregar por tempo demais. Uma versão distraída, dividida, seduzida por conforto barato, sensível demais à opinião alheia, forte em sonho, mas instável em ação. Marco Aurélio conhecia essa batalha, e por isso suas palavras ainda atravessam séculos sem perder força. Ele não escreveu para impressionar ninguém, escreveu para não se perder de si mesmo. Escreveu para lembrar que um homem não deve negociar sua mente com o medo, nem entregar sua direção à preguiça, nem rebaixar sua natureza para caber em uma vida menor do que aquela que pode sustentar com dignidade. Existe um erro que destrói mais vidas do que o fracasso. É o hábito de adiar a própria grandeza em pequenas concessões diárias. Você sabe o que deve fazer, mas empurra. Você sabe o que precisa abandonar, mas mantém. Você sabe quem precisa se tornar, mas continua servindo a versão que já deveria ter morrido. E pouco a pouco, a alma enfraquece não porque a vida foi dura demais, mas porque a consciência foi ignorada vezes demais. É por isso que este vídeo importa, porque ele não foi feito para massagear seu ego. Não foi feito para te entregar motivação passageira. Foi feito para confrontar aquilo que está bloqueando o que já deveria ser seu. Sua clareza, sua disciplina, seu autocontrole, sua autoridade interior, sua capacidade de agir sem precisar de validação, sua força para suportar o desconforto que separa o homem comum do homem que domina a si mesmo. O que é seu não começa fora. Não começa no reconhecimento dos outros. Não começa quando a vida decide te recompensar. Começa no momento em que você para de se trair. Começa no momento em que sua mente deixa de servir ao prazer imediato, ao medo de desagradar e à fantasia de que um dia tudo vai mudar sem que você mude primeiro. Esse é o ponto de ruptura. Esse é o momento em que a vida deixa de parecer injusta e passa a exigir postura. Hoje, você vai entrar em contato com 10 segredos que não foram feitos para agradar pessoas fracas. Foram feitos para reconstruir o homem por dentro. Cada um deles revela uma prisão invisível que impede você de conquistar aquilo que já deveria estar em suas mãos. E quanto mais avançarmos, mais você vai perceber que o seu maior obstáculo talvez nunca tenha sido o mundo. Talvez tenha sido a parte de você que ainda insiste em viver abaixo da própria natureza. Então, preste atenção, porque talvez você não precise de mais tempo, talvez não precise de mais sorte, talvez não precise de mais sinais. Talvez precise apenas parar de fugir daquilo que já sabe. E quando isso acontecer, quando sua mente parar de se dividir, de se sabotar e de pedir permissão para existir, você vai entender uma verdade dura e libertadora. A vida raramente nega ao homem aquilo que ele se tornou capaz de sustentar. Você não está travado, você está dividido. Essa é a verdade que poucos têm coragem de encarar. Não é a falta de oportunidade que está te segurando. Não é o mundo conspirando contra você. É a sua própria mente funcionando em direções opostas. Uma parte de você quer crescer, quer disciplina, quer respeito. A outra quer conforto, quer facilidade,
quer evitar qualquer desconforto que exija esforço real. E enquanto essas duas forças continuam em conflito, sua vida permanece estagnada. Marco Aurélio escrevia para si mesmo justamente por causa disso. Ele entendia que o maior inimigo não estava fora, mas dentro. Um homem pode ter clareza sobre o que precisa fazer e ainda assim não fazer. Pode saber o caminho e continuar parado. Pode enxergar o erro e mesmo assim repeti-lo. Isso não é falta de conhecimento, isso é divisão interna. Quando sua mente está dividida, suas decisões perdem força. Você começa algo, mas não sustenta. Você promete mudar, mas recua. Você cria metas, mas negocia com elas na primeira dificuldade. E cada vez que isso acontece, algo dentro de você enfraquece. Não apenas sua disciplina, mas a confiança em si mesmo. Porque no fundo, você passa a perceber que não pode contar com a própria palavra. E isso destrói mais do que qualquer fracasso externo. A divisão interna cria uma vida instável. Um dia você está determinado, no outro você está disperso. Um dia você acredita que pode avançar, no outro você se entrega ao mínimo. E esse padrão se repete até que você começa a aceitar menos do que poderia ter, menos do que deveria ter, menos do que sabe que merece. O problema nunca foi capacidade, foi coerência. Um homem inteiro não é aquele que nunca falha. É aquele que para de negociar com aquilo que sabe que é certo. É aquele que alinha pensamento, decisão e ação em uma mesma direção, sem desculpas, sem distrações, sem auto-engano. Enquanto você continuar dividido, qualquer progresso será temporário, porque sempre haverá uma parte de você puxando para trás aquilo que outra parte tenta construir. E nesse estado, não importa o quanto você tente, você sempre estará lutando contra si mesmo. Mas no momento em que você decide se tornar um só, algo muda de forma definitiva. Você para de discutir consigo mesmo. Para de justificar o que já sabe que precisa ser feito. Para de criar caminhos alternativos para evitar o desconforto. E começa a agir com uma clareza que não depende de motivação. É aqui que a força começa. E quando essa força aparece, você percebe algo importante. O que parecia difícil não era impossível. Só era impossível enquanto você estava dividido. Agora existe uma direção. Agora existe consistência. Agora existe presença. Mas isso levanta uma questão que muita gente evita encarar. Se você sempre soube o que precisava fazer, por que continuou adiando? O que mais atrasou a sua vida não foi fraqueza, foi traição silenciosa. Não aquela traição que vem de outra pessoa. A mais perigosa é a que acontece dentro de você, em momentos tão pequenos que quase passam despercebidos. Quando você sabe o que deve fazer e mesmo assim adia. Quando percebe que algo está te destruindo e ainda assim mantém. Quando promete que dessa vez será diferente, mas no primeiro desconforto volta a agir como antes. É assim que a vida de um homem começa a perder força, não em uma grande queda, mas em concessões repetidas que corroem sua dignidade por dentro. Marco Aurélio entendia que o caráter não é construído em discursos bonitos. Ele é revelado nas escolhas discretas, nos instantes em que ninguém está olhando, nos segundos em que você decide entre o que é fácil e o que é correto. E é exatamente aí que muita gente se perde. Não porque não saiba, não porque não tenha capacidade, mas porque se acostumou a se abandonar em pequenas doses. Esse é um dos hábitos mais destrutivos que existem.
Você ignora a sua consciência hoje e pensa que amanhã compensará. Você cede agora e acredita que depois retomará o controle. Você se distrai, se enfraquece, se sabota, mas sempre com a sensação de que ainda há tempo. Só que, a cada vez que você age contra aquilo que sabe ser certo, algo dentro de você registra. Sua mente começa a entender que sua palavra não tem peso. Sua consciência começa a perder autoridade. E sem perceber, você entra em um estado perigoso. Passa a viver sem confiar plenamente em si mesmo. Esse é o verdadeiro custo da autotraição. Ela não rouba apenas resultados. Ela rouba presença, rouba firmeza, rouba aquela sensação limpa de estar em paz com a própria direção. Porque um homem pode até mentir para os outros, mas sempre sabe quando está se deixando para trás. É por isso que tantas pessoas se sentem cansadas, mesmo sem terem enfrentado uma grande tragédia. O cansaço delas vem do conflito entre o que fazem e o que sabem que deveriam fazer. Vem da repetição de hábitos que enfraquecem a alma. Vem do peso de olhar para a própria vida e sentir que está ficando para trás, não por falta de chances, mas por excesso de concessões. E aqui está a parte dura. Toda vez que você se trai, fica mais difícil agir na próxima vez. Não porque o caminho se tornou impossível, mas porque sua estrutura interior foi ficando fraca. A mente perde comando quando a consciência fala e o corpo não obedece. A disciplina não desaparece de uma vez. Ela morre aos poucos, sempre que você escolhe o alívio no lugar da verdade. Só existe uma forma de quebrar esse padrão. Parar de se abandonar nos detalhes, parar de tratar as pequenas decisões como se não importassem, parar de esperar um grande momento de transformação, quando a transformação real sempre começa em um gesto simples de lealdade consigo mesmo. Levantar quando disse que levantaria, cortar o que sabe que deve cortar, sustentar o que decidiu sustentar. Repetir isso até sua mente voltar a respeitar sua própria palavra. Porque quando um homem reconquista essa lealdade interior, ele recupera algo que quase ninguém valoriza o bastante: autoridade sobre si mesmo. E quando isso volta, a vida inteira começa a mudar de posição. Mas existe um motivo ainda mais profundo para tanta gente continuar parada. Não é apenas porque se trai. É porque vive fingindo que ainda precisa de sinais para fazer o que já está claro. Você não precisa de mais sinais, você já sabe. Essa é uma das ilusões mais perigosas que existem. A ideia de que falta clareza, de que ainda não é o momento, de que talvez seja melhor esperar mais um pouco antes de agir. Mas no fundo, isso não é dúvida, é resistência. É o medo disfarçado de prudência. É a tentativa de adiar uma decisão que já foi tomada internamente, mas ainda não foi assumida com coragem. Quantas vezes você já sentiu exatamente o que precisava fazer, mas escolheu ignorar? Quantas vezes a resposta veio rápida, direta, quase desconfortável de tão clara, e mesmo assim você decidiu esperar mais um pouco? Não foi por falta de entendimento. Foi porque agir exigiria mudança, e mudança cobra um preço que nem todos estão dispostos a pagar. Marco Aurélio não vivia esperando sinais. Ele vivia cumprindo o que estava diante dele. Ele sabia que a maioria das pessoas não se perde por ignorância, mas por hesitação. A mente entende, mas o corpo não se move. A verdade aparece, mas a ação é adiada. E nesse espaço entre saber e fazer, a vida começa a se deteriorar. Existe uma tendência silenciosa de transformar decisões em processos intermináveis. Pensar demais, avaliar demais, considerar todos os cenários possíveis. Mas muitas vezes isso não é inteligência, é fuga. Porque enquanto você analisa, você não precisa agir. Enquanto você questiona, você não precisa assumir o peso da escolha. E assim, o tempo passa e aquilo que poderia ter sido resolvido se arrasta por semanas, meses, às vezes anos.
A clareza verdadeira raramente vem acompanhada de conforto. Ela costuma incomodar. Ela expõe o que precisa ser cortado. Ela mostra o que precisa ser enfrentado. E por isso, tanta gente prefere continuar esperando por um sinal externo, algo que justifique a ação sem exigir responsabilidade total. Mas esse sinal quase nunca vem. E quando vem, já chega tarde. O que você precisa fazer já está na sua frente. Pode não ser fácil, pode não ser agradável, pode exigir que você decepcione alguém, que abandone um hábito, que mude sua rotina, que enfrente um desconforto que você vem evitando há muito tempo. Mas isso não muda o fato de que você já sabe. E toda vez que você finge que ainda não tem certeza, você enfraquece sua própria mente, porque a consciência fala e você silencia. A direção aparece e você ignora. E esse padrão cria uma vida onde tudo parece travado, quando na verdade o movimento só depende de uma decisão que você já adiou vezes demais. O homem que avança não é aquele que espera sentir confiança. É aquele que age mesmo com desconforto. É aquele que entende que a clareza não precisa ser perfeita para ser suficiente. É aquele que para de negociar com a própria consciência e começa a obedecer aquilo que já reconheceu como necessário. Quando você rompe esse ciclo, algo muda de forma imediata. A energia que antes estava presa na dúvida se transforma em ação. A ansiedade diminui porque a mente para de girar em torno da mesma decisão. E pela primeira vez em muito tempo, você sente que está se movendo na direção certa. Mas isso revela outro problema que prende muita gente sem que ela perceba. Não é apenas a falta de ação, é o apego a uma versão imaginária de si mesmo que nunca sai do papel. Existe uma versão de você que parece grandiosa na sua imaginação. Mais disciplinada, mais respeitada, mais forte, mais centrada, mais admirável. E talvez você já tenha passado muito tempo olhando para essa imagem com certa esperança, como se ela fosse a prova de que o seu potencial ainda está vivo. O problema é que existe uma armadilha silenciosa nisso. Você pode se apegar tanto à ideia de quem poderia ser que começa a confundir fantasia com construção real. Esse é um dos auto-enganos mais perigosos da vida. Você pensa na mudança, fala sobre a mudança, sonha com a mudança, sente até uma emoção momentânea ao imaginar quem poderia se tornar. Mas no fim, continua alimentando os mesmos impulsos, preservando os mesmos vícios mentais e repetindo os mesmos padrões que mantêm sua vida onde está. Aos poucos, a imagem que deveria te inspirar começa a funcionar como anestesia. Ela te dá a sensação de proximidade com uma grandeza que você ainda não encarnou. Marco Aurélio jamais tratou o potencial como conquista. Para ele, valor não estava naquilo que um homem imagina sobre si, mas naquilo que faz de forma concreta quando ninguém está observando. O homem que sonha com uma vida elevada, mas continua obedecendo à preguiça, ao medo e à dispersão, não está avançando. Está apenas refinando a própria ilusão. É duro admitir isso, mas muitas pessoas se tornaram impressionantes apenas dentro da própria cabeça. Elas gostam da identidade de alguém profundo, forte, disciplinado, diferente da média. Gostam de sentir que carregam algo especial. Mas esse sentimento não resiste à realidade, porque quando chega a hora de agir, o corpo não acompanha a imagem. A rotina não sustenta o discurso, a postura não confirma a ambição, e é exatamente aí que a frustração cresce. Não porque o seu potencial seja falso, mas porque ele vem sendo tratado como se tivesse valor por si só. Não tem. Potencial sem prática vira peso, vira culpa, vira uma lembrança constante daquilo que você poderia ter se tornado se tivesse aceitado o preço da transformação. O preço sempre existe. Abrir mão do conforto, repetir o esforço quando a vontade some, permanecer firme sem aplauso, ser comum no processo até se tornar incomum no resultado. É essa travessia que separa o homem que fantasia do homem que constrói. Talvez o que esteja te atrasando não seja falta de talento,
mas apego a uma autoimagem que te faz sentir avançado sem que você realmente esteja avançando. Você admira a figura que poderia ser, mas ainda protege demais a versão que precisa morrer. E enquanto isso continuar, haverá sempre um abismo entre a sua visão e a sua vida. O caminho começa a mudar quando você para de se emocionar tanto com a imagem e começa a respeitar mais o processo. Quando entende que não importa o quão inspiradora seja a ideia de quem você pode ser, se suas ações continuam servindo a um homem menor. A verdadeira transformação não acontece quando você se vê diferente. Acontece quando você passa a agir de um modo que torna impossível continuar sendo o mesmo. E quando isso começa, outra prisão se revela. A necessidade de ser visto, reconhecido e validado. Porque há homens que até conseguem agir, mas ainda vivem dependentes do olhar dos outros para sustentar a própria força. Sua mente começa a enfraquecer no momento em que precisa de aplauso para se sustentar. Isso não acontece de forma óbvia. Ninguém acorda pensando que depende da validação dos outros para existir. Mas aos poucos, esse padrão se instala. Você começa a medir suas decisões pela reação alheia. Ajusta sua postura para evitar julgamentos. Controla suas palavras para ser aceito. E sem perceber, sua vida deixa de ser guiada por princípios e passa a ser moldada por aprovação. Esse é um tipo de dependência silenciosa. Não é material, não é visível, mas é profunda. Porque quando sua força depende do olhar dos outros, você nunca está realmente firme, está sempre oscilando. Um elogio te eleva, uma crítica te desestabiliza, um reconhecimento te anima, um silêncio te enfraquece. E nesse ciclo, sua identidade começa a ser construída fora de você. Marco Aurélio enfrentava algo muito maior do que críticas comuns. Ele governava um império inteiro. Era observado, julgado e pressionado constantemente. Mesmo assim, ele insistia em uma disciplina interna que não dependia da opinião pública. Ele sabia que, se entregasse sua mente ao julgamento dos outros, perderia aquilo que nenhum poder externo poderia devolver: o controle sobre si mesmo. A necessidade de ser visto cria um comportamento perigoso. Você começa a agir não pelo que é correto, mas pelo que será bem recebido. Começa a suavizar decisões para não desagradar. Começa a prolongar relações que já deveriam ter terminado. Começa a explicar demais, justificar demais, ceder demais. E tudo isso não por convicção, mas por medo de rejeição. O problema é que quanto mais você busca validação, mais distante fica da própria essência. Porque a validação nunca é estável. Ela muda conforme o ambiente, conforme as pessoas, conforme o momento. E se você depende disso, sua mente nunca encontra descanso. Existe uma diferença enorme entre ser respeitado e ser aprovado. O respeito nasce da coerência. A aprovação nasce da adaptação. Quem vive buscando aprovação se molda o tempo todo. Quem vive com base em princípios permanece firme, mesmo quando isso gera desconforto. E esse desconforto é inevitável. Porque o momento em que você para de agradar é o momento em que muitas pessoas começam a reagir. Não porque você está errado, mas porque você deixou de ser previsível. Deixou de ser fácil, deixou de ser controlável. E isso incomoda quem estava acostumado com a sua versão mais fraca. Quando você rompe com essa necessidade, algo muda profundamente. Suas decisões ficam mais claras, sua postura fica mais estável, sua mente para de oscilar com cada reação externa. E pela primeira vez, você começa a sentir o peso real da sua própria presença. Mas isso revela um novo desafio. Porque agir com independência exige algo que muita gente não está preparada para sustentar. O desconforto constante de fazer o que precisa ser feito sem buscar alívio imediato. Você não perde o que é seu,
apenas porque alguém tirou. Muitas vezes, você perde porque não suporta o desconforto necessário para manter. Essa é uma verdade que quase ninguém gosta de ouvir. Todo mundo quer paz, respeito, disciplina, força, clareza. Mas poucos aceitam o preço silencioso que essas coisas cobram. Porque conquistar algo é uma fase, sustentar esse algo é outra. E é nessa segunda parte que a maioria desmorona. Marco Aurélio sabia disso. Um homem pode alcançar posição, influência, controle, até uma aparência de firmeza. Mas se ele não aprendeu a suportar o peso da disciplina, o incômodo da renúncia e a solidão das decisões corretas, cedo ou tarde perderá tudo para si mesmo. Não porque o mundo era forte demais, mas porque sua estrutura interior era fraca demais para sustentar o que desejava. O desconforto está em toda parte. Está em levantar quando a mente quer adiar. Está em permanecer em silêncio quando o ego quer reagir. Está em dizer não quando seria mais fácil ceder. Está em continuar o processo quando ainda não há recompensa visível. Está em ser mal interpretado sem correr atrás de aprovação. Está em recusar prazeres imediatos por respeito ao homem que você quer se tornar. E é aqui que muita gente se sabota. Quer os frutos da firmeza sem a dor da firmeza. Quer a paz de uma mente disciplinada sem enfrentar a guerra contra os próprios impulsos. Quer uma vida sólida, mas continua tentando construí-la sem atrito, sem desconforto, sem ruptura com velhos hábitos. Isso não existe. O homem que não suporta desconforto se torna escravo de alívio. E quem vive buscando alívio imediato sempre entrega algo importante em troca. Entrega tempo, entrega foco, entrega presença, entrega força. Aos poucos, sem perceber, vai trocando grandeza por conveniência. Vai trocando construção por distração. Vai trocando dignidade por conforto. O problema nunca foi sentir desconforto. O problema é interpretá-lo como sinal de que algo está errado. Muitas vezes, o desconforto é justamente a prova de que você está deixando para trás a versão que te manteve pequeno. Crescer incomoda, mudar incomoda, sustentar um novo padrão incomoda. Não porque seja ruim, mas porque exige uma estrutura que você ainda está desenvolvendo. É por isso que tanta gente avança um pouco e depois recua, até consegue começar, até cria impulso, até mostra sinais de mudança. Mas quando o processo exige resistência, constância e maturidade, volta a procurar descanso no velho padrão. Volta a buscar aquilo que anestesia, aquilo que distrai, aquilo que poupa a mente de sentir o peso da construção. Só que tudo o que vale a pena exige estabilidade diante do desconforto. Paz exige disciplina mental. Respeito exige postura. Clareza exige silêncio. Autodomínio exige renúncia. Nada disso floresce em uma mente viciada em facilidades. Quando você entende isso, para de pedir que a vida fique leve para então se tornar forte. Você entende que a força nasce exatamente no atrito. Nasce quando o corpo quer desistir e você continua. Nasce quando a mente quer fugir e você permanece. Nasce quando o prazer imediato te chama e você escolhe obedecer ao que é mais alto. E então você percebe algo decisivo. O que é seu não será entregue a uma versão frágil de você. Será sustentado pela versão que aprendeu a permanecer firme sem precisar de conforto para continuar. Mas existe ainda um vazamento mais sutil, mais profundo, mais invisível. Porque mesmo quando um homem suporta o desconforto, ele pode continuar preso a lealdades antigas que drenam sua força sem que ele perceba. Você pode estar avançando e ainda assim perdendo energia todos os dias sem perceber. Não é falta de esforço, não é falta de intenção, é algo mais silencioso. Lealdades invisíveis que continuam te prendendo a uma versão antiga de si mesmo. Coisas que você já deveria ter deixado para trás,
mas que ainda ocupam espaço na sua mente, influenciam suas decisões e drenam sua força de forma constante. Essas lealdades não parecem perigosas à primeira vista. Elas vêm disfarçadas de hábito, de apego, de história. Um padrão de pensamento que você sempre teve. Uma relação que já perdeu o sentido. Uma identidade que já não te representa, mas que você continua sustentando para não causar ruptura. Um comportamento que você sabe que te enfraquece, mas que ainda parece familiar demais para ser abandonado. Marco Aurélio entendia que o homem não deve apenas buscar o que é correto, ele deve parar de servir aquilo que o diminui. E esse é um ponto que muita gente ignora. Você pode até estar tentando construir algo novo, mas se continua fiel ao que te enfraquece, sua energia nunca será suficiente para sustentar o crescimento. Talvez você ainda esteja leal à versão de si mesmo que evita confronto, ou à versão que precisa agradar, ou à versão que aceita menos do que deveria. Talvez ainda esteja preso a uma história que já acabou, mas que continua influenciando a forma como você age hoje. Talvez esteja carregando crenças que já não fazem sentido, mas que continuam definindo seus limites. O problema não é apenas o que você faz, é aquilo que você ainda se recusa a soltar. Essas lealdades criam um conflito interno silencioso. Você quer avançar, mas algo te puxa de volta. Quer mudar, mas algo dentro de você insiste em manter o padrão antigo. E isso gera desgaste, porque você está tentando crescer com uma parte de si ainda comprometida com aquilo que te mantém pequeno. E quanto mais tempo você permanece nesse estado, mais difícil se torna a ruptura, porque o familiar começa a parecer confortável, mesmo sendo limitante. O conhecido parece seguro, mesmo sendo fraco. E assim, você continua carregando algo que já deveria ter sido deixado para trás há muito tempo. Existe um momento na vida em que crescer exige cortar, não ajustar, não negociar, não suavizar. Cortar, porque há coisas que não podem ser levadas para o próximo nível da sua vida. Há padrões que precisam morrer para que outro tipo de homem possa existir. E isso não é sobre dureza, é sobre lucidez. Quando você começa a remover essas lealdades invisíveis, sua energia muda. Sua mente fica mais leve, sua direção fica mais clara. Você para de desperdiçar força tentando sustentar duas versões ao mesmo tempo. E pela primeira vez, sente que está inteiro no próprio caminho. Mas esse processo revela algo ainda mais profundo. Porque muitas pessoas acreditam que crescer é adicionar mais coisas à vida, quando na verdade o verdadeiro avanço começa quando você aprende a remover. Você não precisa de mais coisas, precisa de menos. Esse é um dos pontos mais ignorados por quem quer evoluir. A maioria acredita que crescer significa adicionar. Mais conhecimento, mais estratégias, mais objetivos, mais planos. Mas Marco Aurélio apontava para outra direção. Antes de buscar mais, você precisa retirar o que está em excesso. Porque o excesso pesa, e tudo o que pesa demais atrasa. Talvez sua mente não esteja fraca, talvez esteja sobrecarregada, cheia de distrações, opiniões, ruídos, estímulos constantes. Você tenta avançar, mas não consegue manter foco. Tenta se disciplinar, mas sua energia já está fragmentada. E nesse estado, qualquer esforço se torna instável. O problema não é falta de capacidade, é falta de espaço interno. Você quer clareza, mas continua alimentando confusão. Quer disciplina, mas mantém hábitos que dissolvem sua atenção. Quer paz, mas não corta aquilo que perturba sua mente diariamente. E assim, vive tentando construir algo sólido sobre uma base cheia de interferências. Marco Aurélio escrevia para limpar a própria mente, para remover excessos, para reduzir o ruído interno.
Ele entendia que um homem forte não é aquele que acumula tudo, mas aquele que sabe exatamente o que eliminar. Eliminar não é perda, é estratégia. Você precisa eliminar o que distrai sua mente, eliminar o que consome sua energia sem retorno, eliminar o que alimenta ansiedade, comparação, necessidade de validação, eliminar o que enfraquece sua disciplina, eliminar pensamentos que não produzem ação, eliminar relações que exigem demais e entregam de menos, porque tudo o que permanece na sua vida ocupa espaço. E se esse espaço estiver preenchido com coisas que não contribuem para a sua construção, você estará sempre tentando crescer com metade da sua força disponível. Existe uma ilusão perigosa de que você pode manter tudo e ainda assim evoluir. Não pode. Crescimento exige seleção, exige renúncia, exige a coragem de olhar para a sua própria vida e admitir que certas coisas não podem continuar existindo se você realmente quer avançar. E essa é uma decisão que muda tudo. Quando você começa a remover, algo se reorganiza dentro de você. A mente fica mais limpa, as decisões ficam mais rápidas, a energia deixa de se dispersar, o foco começa a se estabilizar e aquilo que antes parecia difícil começa a se tornar executável. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe. Remover não é apenas cortar coisas externas, é também abandonar aquilo que você se acostumou a ser. Porque no momento em que você começa a mudar de verdade, surge uma resistência interna que tenta te puxar de volta para o antigo padrão. O seu antigo eu não vai desaparecer em silêncio. Essa é uma parte da transformação que quase ninguém explica. Você começa a mudar, a cortar excessos, a agir com mais clareza, a sustentar mais disciplina e por um instante acredita que tudo ficará mais fácil. Mas não fica. Porque no momento em que você ameaça se tornar alguém maior, a versão antiga de você reage. Ela reage com preguiça, com dúvida, com vontade de voltar ao que era familiar, com saudade de hábitos que te enfraqueciam, mas te davam conforto, com aquela voz interna que tenta te convencer de que você já fez o suficiente, de que não precisa ser tão firme, de que pode relaxar só por hoje. E se você não estiver atento, começa a confundir essa resistência com cansaço legítimo, quando na verdade é apenas a sua velha identidade tentando sobreviver. Marco Aurélio sabia que a batalha mais dura não acontece apenas contra circunstâncias externas. Ela acontece contra aquilo que dentro de nós insiste em retornar ao nível mais baixo. A mente antiga não quer morrer porque ela foi construída sobre prazer imediato, fuga, conveniência e desculpas. Ela se alimenta do que é fácil. E toda vez que você tenta impor ordem, ela interpreta isso como ameaça. É por isso que tanta gente recua justamente quando começa a melhorar. Não porque o caminho esteja errado, mas porque a mudança começou a tocar estruturas profundas. O antigo padrão se sente ameaçado. A velha forma de pensar perde espaço. A identidade baseada em dispersão, impulsividade e autossabotagem começa a enfraquecer. E essa transição gera conflito. Você precisa entender isso para não se enganar. O desconforto que surge quando você muda não é prova de que deve parar. Muitas vezes é a prova de que a mudança está funcionando. O incômodo aparece porque algo dentro de você está perdendo poder. A antiga versão, que antes comandava suas escolhas sem resistência, agora precisa lutar para continuar existindo. E aqui está uma verdade decisiva. Crescer de verdade é se tornar perigoso para quem você era. Perigoso para sua antiga preguiça. Perigoso para seu velho medo. Perigoso para sua dependência de validação. Perigoso para seus hábitos de fuga. Perigoso para tudo aquilo que mantinha sua vida pequena enquanto te dava a ilusão de proteção. Essa é uma mudança que altera sua presença.
Você deixa de ser compatível com certos ambientes, certos comportamentos, certas conversas, certas concessões. Coisas que antes pareciam normais começam a te incomodar. O que antes te atraía começa a parecer raso. O que antes te dominava começa a perder força. E esse é um sinal de que você não está apenas melhorando, está se tornando outra pessoa. Só que isso exige coragem, porque há um luto no processo, o luto da identidade antiga, o luto dos padrões que te acompanharam por anos, o luto da versão que parecia segura, mesmo sendo fraca. Nem sempre é confortável deixar para trás aquilo que já foi familiar. Mas continuar vivendo abaixo da própria natureza custa muito mais caro. Quando você aceita esse confronto, para de tratar a resistência como inimiga absoluta. Passa a enxergá-la como parte da travessia. Entende que a antiga versão vai tentar voltar, mas já não precisa mais comandar sua vida. E toda vez que você permanece firme, mesmo sentindo o peso dessa disputa, você enfraquece ainda mais aquilo que antes te controlava. Até que chega um ponto em que sua nova postura deixa de ser esforço e passa a ser identidade. Você não está mais tentando ser forte. Você se tornou alguém que não consegue mais admirar a própria fraqueza. E isso prepara o terreno para a verdade mais alta de todas. Porque o que é realmente seu só começa quando você para de implorar que a vida confirme o seu valor. O que é seu começa quando você para de implorar que a vida confirme o seu valor. Essa é a virada que separa o homem comum do homem que domina a si mesmo. Enquanto você precisar de sinais, reconhecimento, aprovação ou resultados para se sentir válido, sua vida continuará nas mãos de fatores que você não controla. Você age bem quando é visto, se esforça mais quando é reconhecido, se motiva quando recebe retorno, e quando isso não acontece, sua força diminui. Esse padrão é mais comum do que parece. A pessoa até tenta evoluir, até busca disciplina, até deseja uma vida mais elevada. Mas no fundo, ainda espera que a vida confirme que vale a pena. Espera que alguém reconheça, espera que o esforço seja notado, espera que o resultado venha rápido o suficiente para justificar a mudança. Marco Aurélio não vivia assim. Ele não esperava confirmação. Ele agia a partir de um princípio. Para ele, o valor de uma ação não estava na resposta externa, mas na sua correção interna. Ele não precisava que o mundo validasse sua postura para mantê-la. Ele mantinha porque era o certo. E isso muda tudo. Quando você para de buscar confirmação, sua relação com a vida se transforma. Você não depende mais de aplauso para continuar. Não depende de recompensa imediata para se manter firme. Não depende de ninguém entendendo você para seguir o caminho que escolheu. Sua força deixa de ser reativa e passa a ser estrutural. E isso traz uma liberdade que pouca gente experimenta. Porque a maioria vive como se estivesse sendo avaliada o tempo todo. Ajustando o comportamento, medindo palavras, esperando resposta, tentando provar algo, sempre em função de um olhar externo que nunca se estabiliza. Mas no momento em que você rompe com isso, sua postura muda. Você não está mais tentando convencer o mundo de que tem valor. Está vivendo de uma forma que não precisa dessa validação. E isso não te torna frio, te torna sólido. Você continua agindo com respeito, continua buscando evolução, continua construindo. Mas agora existe uma diferença fundamental. Você faz porque decidiu, não porque espera retorno, não porque precisa provar, não porque quer ser aceito. Você faz porque esse é o padrão que escolheu sustentar. E quando um homem atinge esse nível, algo começa a acontecer de forma natural. Ele se torna mais consistente, mais previsível em sua força, mais estável em suas decisões. E, paradoxalmente, é nesse momento que o mundo começa a responder. Não porque ele pediu, mas porque ele se tornou alguém capaz de sustentar o que antes desejava.
O que é seu nunca foi sobre conquista imediata. Sempre foi sobre construção interna. Sempre foi sobre se tornar o tipo de pessoa que não desperdiça oportunidades, que não abandona o próprio caminho, que não se curva à própria fraqueza. E quando isso se estabelece, a vida deixa de parecer algo que precisa te dar. Passa a ser algo que você conduz com clareza. Agora a pergunta não é mais o que falta para você ter o que merece. A pergunta é se você já está disposto a se tornar alguém que não aceita mais viver abaixo da própria natureza. Talvez o que você chamou de falta de oportunidade nunca tenha sido isso. Talvez tenha sido falta de alinhamento, falta de firmeza, falta de lealdade consigo mesmo nos momentos em que ninguém estava olhando. A vida não te atrasou tanto quanto você pensa. Em muitos momentos, você apenas se permitiu ficar para trás. Isso não é uma acusação, é um ponto de virada. Porque se você foi capaz de se enfraquecer em pequenas concessões, também é capaz de se reconstruir em pequenas decisões corretas. A diferença entre a vida que você tem e a vida que poderia estar vivendo não está em algo distante. Está nos padrões que você aceita repetir todos os dias. Está na forma como você responde ao desconforto. Está no quanto você respeita a própria consciência quando ela aponta o caminho. Marco Aurélio não buscava controle sobre o mundo. Ele buscava domínio sobre si. Ele entendia que um homem que governa a própria mente não depende de circunstâncias ideais para agir. Ele age porque decidiu agir. Ele permanece porque decidiu permanecer. Ele constrói porque deixou de negociar com aquilo que o enfraquece. E é isso que transforma tudo. Você não precisa esperar mais, não precisa de outro sinal, não precisa de uma mudança externa para começar a viver de forma diferente. O ponto de partida já está dentro de você, no exato lugar onde suas decisões ainda estão sendo adiadas. A vida que você sente que merece não está escondida. Ela está sendo construída ou destruída nas escolhas que você faz quando ninguém está observando. E a cada dia você reforça um padrão. Ou se aproxima da sua natureza mais alta, ou continua sustentando a versão que já deveria ter ficado para trás. Chega um momento em que continuar igual se torna mais doloroso do que mudar. E talvez você já esteja nesse ponto. Talvez o incômodo que você sente não seja fraqueza, seja consciência, seja a percepção de que você já tem clareza suficiente para agir, mas ainda não decidiu sustentar isso até o fim. Quando essa decisão acontece, não há espetáculo. Não há anúncio, há silêncio, há postura, há repetição, há consistência. E aos poucos, aquilo que parecia distante começa a se tornar natural. Não porque a vida facilitou, mas porque você se tornou mais firme. No final, o que é seu nunca esteve tão longe quanto parecia. Estava apenas esperando que você deixasse de se dividir, de se sabotar e de pedir permissão para ser quem já deveria ter se tornado. A partir daqui, não é mais sobre entender, é sobre agir.